E aí pessoal, meu nome é Rodrigo França, este é o Senna TV e o assunto de hoje, está vendo a câmera meio tremida, né? É bastidores. Vamos falar com Livio Oricchio. Valeu! Bom pessoal, então estamos hoje recebendo aqui para falar de bastidores da Fórmula 1 e da carreira de Ayrton Senna, ninguém mais, ninguém menos que Livio Oricchio, jornalista especializado em automobilismo. Lívio, brigadão você ter vindo. O Lívio cobre Fórmula 1 em todas as corridas, mas veio aqui para o Brasil rapidinho e a gente já foi lá falando, Lívio, peraí, já que você está no Brasil, vem aqui contar as suas histórias. E ele já contou uma para mim ali fora da câmera que eu quero que você comece por aqui, Lívio. Quando é que você viu a primeira corrida do Senna, que eu nem era vivo ainda, mentira, depois a gente fala sobre isso, mas você viu a primeira corrida do Ayrton Senna e não foi na Fórmula 1 não, né? Não é isso? Não, em 1978 eu era estudante de medicina veterinária aqui na Universidade de São Paulo, mas eu sempre fui apaixonado por automobilismo e lia a revista Quatro Rodas. E olhando a revista, na seção de alta rotação, tinha uma reportagem, uma foto rasgando as duas páginas, de um menino que andava muito bem no kart no Brasil. Aí eu olhei, vi a reportagem do Roberto Ferreira, me lembro, se tornou um amigo depois, quando eu fui ser jornalista, e um sábado à tarde eu fui para Interlagos ver aquele menino que eu lia a reportagem. Me lembro, tenho muitas imagens disso, e olhando agora aqui, a foto que eu vi dele no kart me remeteu exatamente àquele sábado em Interlagos, em que eu vi um menino que era da matéria, magrinho, com um macacão de couro preto, escrito Gladson. Um detalhe que o capacete que eu vi hoje na foto era verde. Desse detalhe eu não me lembro, que vai fazer quase 40 anos. Sim. E aí me chamou muita atenção como ele conduzia o kart. Os karts não tinham o pneu largo, eram mais estreitos, e ele usava muito o corpo para fazer curva. Diferente de hoje, né, Lívio, que os pneus de kart é quase um pneu de um mini Fórmula 1, né? Eles têm muita aderência. Naquela época não era assim, não, né? Não, o kart escorregava muito mais, brecava um pouco antes, então você tinha mais referência para ver quem breca mais dentro da curva do que hoje. Hoje o padrão de frenagem é muito próximo um do outro. Naquela época você conseguia mensurar melhor isso. E dava para ver que o Senna então realmente tinha ali, a frenagem dele era diferente. Então. Ele levava muita velocidade para dentro da curva e usava muito o corpo para fazer coisas. Já num primeiro olhar, quem tem os olhos um pouco educados para o automobilismo, como era o meu caso pela paixão que eu tenho, haja vista que até hoje estou nisso, né, chama a atenção. Fala, nossa, essa pessoa é especial realmente. E eu também me lembro que quando eu comecei no curso de jornalismo, eu brincava com os meus amigos e falava assim, olha, guardem esse nome, Ayrton Senna da Silva, ainda se falava da Silva. Não era ainda nem na época da Fórmula 1, então era bem antes. Fórmula Ford 1600, então, 1981. Né? E muitos anos depois, um rapaz que estudava com a gente, que nem terminou o curso de jornalismo, que foi ser médico, ele se encontrou comigo e falou, cara, aquilo que você falou lá, eu falei, olha, não precisava ser mágico. Tá vendo? Se você tivesse um pouquinho de noção, você ia entender que muito provavelmente aquela pessoa era especial como piloto. Você fala de Mônaco e fala de chuva. Quando você fala Mônaco e chuva, imediatamente quem é o mestre? É Ayrton Senna. E são duas condições nas quais realmente essa condição que você falou de aderência, do limite ser mais próximo, são as mais difíceis mesmo para esses caras super-heróis, como o Lívio falou, que estão pilotando um Fórmula 1 a 300 por hora. Como que o Senna então se sobressai isso? Isso pode ser o suficiente para colocar ele como o maior de todos os tempos, justamente por ele se sobressair em condições tão adversas? Olha, é muito difícil você comparar períodos na Fórmula 1, Rodrigo. Eu sempre digo o seguinte, imagina, na época do Fangio, o carro parava no box, ele saía, podia ir no banheiro, voltar, e os carros estavam sendo abastecidos ainda, e uma pessoa lá trocando o pneu dele. Aí ele perguntava, tá ok? Ok, volta para a corrida. Podia até trocar de carro, né? Se ele no meio da corrida se quebrava o dele, ele podia pegar o do companheiro de equipe, a vitória era do piloto, não do carro, né? Então, é difícil você comparar hoje, toda essa operação se faz em 2 segundos e pouco. Sim. Então, são naturezas distintas de competição. Essencialmente é a mesma coisa, velocidade num circuito fechado. Mas a forma como se faz isso mudou radicalmente. Então,
Hoje em dia, por exemplo, também não é como na época do Schumacher. E nós estamos falando de um espaço de tempo, há pouco tempo atrás. Na época do Schumacher você tinha um reabastecimento e pneus que você podia dar o pau o tempo todo. Né? Então você julgava um piloto por 3 ou 4 stints, séries de voltas ao longo de uma corrida, onde o Schumacher, neste exame de seleção, foi brilhante. Era superior a todos. Quando você mudou isso, em 2010, ele voltou, em que você tinha que administrar o consumo de pneu, o consumo de combustível, o motor tinha que durar várias corridas, o Schumacher desapareceu. Foi. Então, se o Schumacher tivesse aparecido na Fórmula 1 mais para frente, ele não seria nada comparado àquilo que ele já foi. Isso é o melhor exemplo para você dizer como é difícil você julgar eras distintas na Fórmula 1. Mas a questão da chuva e de Mônaco, por exemplo, você acha que o fato de um piloto se sobressair mostra que ele, pelo menos esse talento natural, realmente é acima, ou você acha que é uma percepção, é treino? O que fazia do Senna o mestre em Mônaco e o mestre na chuva, por exemplo? O talento, ele sempre existiu e sempre vai existir e sempre vai fazer diferença. O Ayrton era extremamente talentoso. Como são hoje, por exemplo, Lewis Hamilton. Da atual geração, você acha o Hamilton o melhor, por exemplo? Ou um dos melhores? Eu acho que ele me lembra o Ayrton. Andando em Mônaco, me lembra muito o Ayrton. Mas, enfim, o talento sempre vai ser valorizado, tá? Sempre vai fazer diferença na Fórmula 1. E o Ayrton, nesse aspecto, era muito talentoso. Em relação à chuva, eu mesmo ouvi dele, e o pessoal todo ouviu mais de uma vez, que uma das razões dele ser tão eficiente foi o fato de ele tomar muito pau na chuva, quando ele começou a correr de kart. Aí ele falou, então o que eu preciso fazer? Então, sempre que era possível, ele treinava bastante em Interlagos, na chuva, e isso não é difícil, porque chove muito lá, e começa a entender quais são os verdadeiros desafios de você conduzir no molhado. Soma isso, é uma aptidão natural que ele tem, e é um fator coragem que ele tinha sobremaneira também, você tem um piloto que era E é legal isso, e um valor que é característico do Senna, né? Essa questão da superação, né? Quer dizer, então ele teve a dificuldade nas corridas iniciais no kart, ele superou aquilo com muito treinamento e a dedicação, que eu acho que também, acho que quando você atinge um nível de competição na Fórmula 1, né, Lívio? Todos ali são muito bons, então para você ter uma vantagem sobre isso, você tem que se dedicar muito. Ainda hoje é assim? Com certeza. Claro, hoje em dia você tem diferenças de equipamento que são muito gritantes. O Ayrton pegou alguns anos em que isso aconteceu. 88, por exemplo, eles ganharam 15 das 16 corridas. Eles tinham um carro que sabidamente, ou era ele ou o Alain Prost, que iriam ganhar. Né? Nós estamos aí desde que veio a tecnologia híbrida na Fórmula 1, em 2014, a gente sabe que, salvo uma exceção, a Mercedes vai ganhar a corrida. Certo. Isso sempre existiu na Fórmula 1, agora é mais gritante. Por quê? Porque hoje é muito mais difícil você chegar perto. Porque a tecnologia é tão complexa que quando você passa a dominá-la, para os outros chegarem nela, nós estamos falando de empresas como Honda, Renault, Ferrari, Fiat, que não têm limite de investimento e não conseguem chegar perto. Isso mostra quão complexo é e quão diferente é o exame hoje na Fórmula 1. O exame também de engenharia, não só para o piloto. E na época do Senna, você acha que então os pilotos tinham... Você, até por convivência ali, o que você via de diferença da época do Senna na Fórmula 1 para a época de hoje, em termos de convivência mesmo, de bastidores com os pilotos? O que você sentia dos pilotos, essa diferença com os dias atuais? A Fórmula 1 é um ambiente doente hoje. Doente porque tudo é proibido. Na dúvida, é proibido. Então você não tem... Não pode só, você não pode nem fazer foto no Instagram e vídeo no jornalista, não pode, né? Nada. De jeito nenhum. Mundo... Nem os pilotos estavam podendo fazer vídeo, né, Lívio? Não, vídeo é uma coisa proibida. Proibido em qualquer instância. Então é um ambiente que a espontaneidade, ela não existe na Fórmula 1, né? O piloto, ele responde 99% das vezes já sabendo qual é a resposta que ele tem que dar para aquela pergunta que foi feita. O media training na Fórmula 1 é uma coisa massiva e isso é todo dia, toda hora, todo momento. Você não pode
como era na época do Ayrton, passar num paddock e conversar com ele. Eu cito uma experiência aqui em 92, primeiro treino livre, Grande Prêmio da África do Sul, primeira etapa do campeonato. A Williams, na pré-temporada, tinha demonstrado ser um carro que era muito melhor que a McLaren, que estava com o carro ainda de 91. E lembrando que o Senna tinha vindo do tricampeonato, Tricampeonato. Né? Então... Quando acabou o treino, o primeiro treino livre, que a gente viu que era uma coisa do outro mundo, isso na primeira, atrás do guarda-reio, na primeira curva depois dos boxes, uma curva de alta que tinha lá, 1 e 2. A gente falou, nossa, o que é isso aqui? Estava Jack Stewart lá também. Quando eu cheguei no paddock, quem eu vejo? Ayrton Senna. Eu tinha liberdade, como outros, não eu, qualquer um, de se aproximar e falar, e aí, Ayrton, o que é que você viu aí? E ele, por alguns instantes, parar, explicar alguma coisa e tal. Se você fizer isso hoje, não, esquece. Você entra na lista negra do assessor de imprensa da equipe. É verdade. E você não vai conseguir jamais uma entrevista exclusiva, que não existe mais na Fórmula 1, são muito raras. Eles reúnem grupos de 3 ou 4 jornalistas de nacionalidades distintas e são feitas assim. Mas na época do Senna, que é a minha curiosidade maior, com certeza, de todo mundo, conta como que era essa cobertura, assim. Claro, eu sei a resposta, que eu fiz um livro sobre a mídia esportiva, né? A Ayrton Senna é mídia esportiva, você é um dos jornalistas que eu entrevistei. Mas, assim, é legal contar isso pro pessoal, que eles nem imaginam. Vocês estavam ali convivendo com um Senna, sabiam que ele era um grande ídolo e tinham que meio que competir por uma notícia, porque você trabalha para um jornal, o seu amigo trabalha para outro, mas ao mesmo tempo vocês estão ali sabendo que estão retratando um ídolo de milhões de brasileiros. Como é que vocês lidavam com isso? Muito mais fácil do que hoje. Muito mais fácil porque o abre, a gente já sabia qual era o abre. O que é o abre? É o que é que eu vou, como eu vou abrir o meu texto? Qual é o título da minha matéria? Por onde eu vou puxar minha cobertura? Não tinha pergunta. Era Ayrton Senna, 99% das vezes. O que o Senna fizer é notícia. É notícia. Ele está desembarcando no aeroporto. Notícia. Hoje em dia, você, às vezes 5 horas da tarde, você está no paddock e você não tem o teu abre ainda. Né? E o Senna, assim, muita gente fala a gente vê as imagens e tal, claro, sempre muito tenso nas coletivas, quando tinha aquela coletiva célebre que ele é entrevistado pelo Jack Stewart logo depois de 90, né, que teve um acidente com o Prost, ele dá algumas respostas. Mas como que você, como jornalista brasileiro, via o Ayrton? Você via ele sempre muito centrado, ele descontraindo em alguns momentos, muito sério? Você conseguia ter essa leitura dele num dia a dia ali no autódromo? Sem dúvida. A gente tinha mais liberdade do que hoje, né? Essa espontaneidade que hoje é proibida, atenção, proibida, naquela época era valorizada. Né? Eram outros conceitos. Então vimos o Ayrton várias vezes tenso, peguei experiências com ele extremamente tenso, 92, na França, quando o Schumacher, na largada, teve um toque no ele, o Ayrton desistiu da prova, o Schumacher continuou, mas a corrida teve uma bandeira vermelha. O Ayrton, já de roupa, foi lá ter a satisfação com ele com o dedo em riste e eu estava do lado. Pronto para apartar ou só assim, vamos deixar... Olha, chegou perto. Você já está pensando, meu abre está aqui, né? A história é essa, dúvida. Né? Chegou perto disso. E estava lá o Pat Simon, que era da equipe do Benetton, do Schumacher, do lado também. Agora é interessante, o Ayrton de fim de semana de prêmio era o Ayrton de treino, como eu peguei em Silverstone, era completamente diferente. Testes sem ser os oficiais. Sem ser o fim de semana de corrida. Tá. Como até hoje é assim. Mas por que ele era diferente? Porque o Ayrton era um piloto que ele convergia toda a energia dele para tornar o carro mais eficiente, mais rápido. Então você percebia que ele saía 8, 9 da noite da McLaren, motorhome da McLaren, e outra, naquela época era tudo muito mais exposto, hoje é tudo fechado, né? Pensando, você ia conversar às vezes com ele estava pensando em alguma coisa de como tornar o carro melhor, tentar resolver aquilo e tal. Então era um profissional que vivia intensamente aquilo que ele fazia. Num fim de semana que não era de GP, havia uma distensão e era muito diferente. Às vezes que eu tive a chance de conversar com o Ayrton pessoalmente, até por outros assuntos que não foram Fórmula 1, foram exatamente ou em aeroporto, dentro do avião, ou
em fim de semana que não era de grande prêmio. E uma paixão em comum é a aviação, né? O Senna era fanático por aviação, o Lívio também é super fanático, inclusive lá na Áustria você vai ver o Red Bull Air Race. E conta como é que era, o Senna também era muito fanático por esse assunto, né, Lívio? Muito fanático, ele sempre gostava de ir na cabine, na época que existia a Varig, nós voávamos, a maioria voava com a Varig, e ele sempre ficava no assento na primeira fileira da primeira classe nos aviões, e ele conhecia, como nós também, várias tripulações. De tanto viajar junto. Eu não ficava na primeira classe, obviamente. Ah, Lívio, não, peraí, jornalista não fica na primeira classe, não, brincadeira, gente. Jornalista, se voar é de econômico, e olha lá, uns upgrades de vez em quando. O máximo que você consegue é um porão pressurizado. Exatamente. Bom, então a gente conhecia algumas tripulações, né? Hoje em dia, você pensar uma coisa dessas, anos 80, anos 90, você ia para a cabine, conhecia a tripulação, assistimos pousos, decolagens da cabine. E o Senna ficava lá, igual uma criança assistindo lá todo o procedimento dos pilotos. Uma vez na Varig, um 767, a gente assistiu um pouso, saímos de Barcelona, pousamos em Madrid, nós estávamos na cabine, um 767, um pouso automático. O comandante mostrou para nós como que era um pouso completamente automático. Caramba! Boeing 767. Que ano isso? Isso acho que foi em 1990. 1990. Então ele era muito fanático. Muito fanático. Eu não quero passar a ideia de intimidade com o Ayrton, que não tinha, não, na relação era profissional. Mas essa parte de paixão pela aviação é muito interessante. E falando agora de uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo que vem aqui, qual o melhor GP do Senna na Fórmula 1? É difícil, né? Uma corrida do Ayrton que ficou na minha memória e que ele não ganhou foi Hockenheim 92. Você vê, só o Senna é capaz disso, né? As pessoas lembram de corridas que ele não venceu e ainda assim foram marcantes. Bom, gente, olha, o papo é muito bom, mas a gente vai ter que obrigar o Lívio a vir mais vezes aqui. Lívio, você não consegue fazer uns videozinhos lá pra gente? Não, o Bernie não deixa, né? Não. Não, mas tudo bem, a gente dá um jeito, Lívio. Em agosto vem pro Brasil, então, a gente pode conversar. Então, em agosto, mais um, tá aqui feita a promessa. Agora você vai ter que vir mesmo. Com prazer. Então a gente vai contar muito mais história, porque, o Jonatas aí, o diretor, já tá falando assim, já acabou o tempo e tal. Depois eles que editem lá. Mas vai ser muito interessante, porque realmente agora vai cortar a imagem, mas eu vou ficar continuando batendo papo aqui com o Lívio. Depois eu escrevo lá no site e no Facebook Ayrton Senna pra gente colocar algumas histórias, tá bom? Lívio, obrigado mais uma vez. Boa viagem, boas corridas. Valeu, gente. Tchau. Abração. Pessoal, o papo acabou, mas foi muito legal, né? Lívio Oricchio é demais. Eu, como jornalista, sou fã do Lívio. Eu comecei com ele ali quando... eu tinha... Não vou falar a minha idade, né? Mas eu era molequinho, ele já estava lá na Fórmula 1. Mas vai ser muito legal o papo. Viu os outros vídeos ou não? Aproveita e já vê aqui, tá tudo passando aqui e tal. Curte esse também, compartilha com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!